Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa 16ª videoaula de estruturas de dados. E nessa videoaula nós vamos ver como calcular a altura de uma árvore binária de busca. Mas antes da gente partir para o código, vamos ver um simples desenho aqui. Vamos ver na teoria como que funcionaria para a gente, a olho mesmo, a olho nu, a gente conseguir identificar qual que é a altura de uma árvore. Nesse caso daqui, tá bem fácil da gente descobrir que a altura dela aqui, é 4. Por quê? Porque a altura sempre é o maior caminho que uma árvore tem, né? Nesse caso aqui, ele tem 4 como tamanho do maior caminho, né? Lembrando sempre que a gente conta as arestas aqui, né? Não é a quantidade de nós. Então, como que a gente faz para saber que esse daqui é o maior caminho? Porque olha aqui, a gente vê que esse lado da árvore daqui está menor do que esse daqui, né? Então, logo de cara, a gente já pensa, esse aqui, o maior caminho, obviamente, não vai estar aqui. Então, ignora essa parte daqui. Eu sei que o maior caminho está aqui, Agora, se o maior caminho está aqui, eu já sei que esses dois aqui não é, eu vou sempre excluindo aqui de pouco em pouco. Até que o meu olho identifica que esse aqui é o maior caminho, né? Se a árvore fosse um pouquinho maior, ela tivesse dessa forma daqui assim, Aí a gente já vê, esse aqui é quase do mesmo tamanho disso aqui, só que a gente ainda consegue ver que esse lado daqui é um pouco maior. Então, o que a gente tecnicamente faz, passo a passo, assim falando, né? A gente observa o lado esquerdo e o lado direito e a gente vai pegar o maior lado, né? Por exemplo, tem esse lado daqui esquerdo e o lado direito obviamente está maior. Então, o maior caminho deve estar aqui. Então, olha aqui, Então, vamos olhar para, por exemplo, esse elemento aqui. Se a árvore fosse só esse pedaço daqui, só o pedaço que a gente está analisando. Você concorda que tem esse pedaço daqui, e esse daqui que obviamente é maior? Então, gente, esse pedaço daqui a gente vai ignorar esse número, vai ignorar esse aqui também, né? A gente vai vendo que, obviamente, esse aqui é o maior caminho. Então você consegue perceber que a gente olha para os dois lados da árvore para a gente descobrir qual que é o maior caminho, que consequentemente fala para a gente qual que é o tamanho da árvore, né? Qual que é a altura dela. Então, de uma forma mais precisa, o que a gente poderia fazer? Observa aqui, Vamos ignorar esse 10 aqui, Vamos ignorar ele por enquanto. Vamos fingir que ele não existe. Eu vou até apagar ele aqui, Você consegue perceber que do lado esquerdo que estava o 10, a gente tem uma árvore pequenininha e do lado direito a gente tem outra árvore, né? Então, cada um dos lados a gente tem novas árvores. Então, o que a gente vai fazer para calcular a altura da árvore por inteira? Inclusive do 10 que eu tinha acabado de apagar aqui. A gente vai ver as duas árvores e ver qual que é a maior, né? Aqui eu consigo chegar à conclusão de que essa árvore daqui é maior, né? Mas como que eu sei que essa árvore daqui é maior? Porque eu fiz os mesmos passos, né? Eu olhei para esse lado daqui dela e esse outro lado aqui dela e pensei, esse lado daqui, ele é maior. Então eu vou olhar só para esse lado daqui, Aí tem o lado esquerdo e o lado direito, que o lado direito aqui é maior. Então quer dizer que esse lado é maior, consequentemente esse lado é maior, consequentemente esse daqui é maior, né? E agora voltando pro 10, esse daqui é maior. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar pro lado esquerdo e pro lado direito. A gente vai pegar o maior caminho aqui, observando justamente ambos os lados. Só que olha que interessante, se a gente está observando o maior caminho do lado esquerdo e do lado direito, você concorda que o maior caminho é a altura? Tecnicamente, eu estou tentando encontrar a altura de cada um dos lados. Se eu quero encontrar o maior caminho, eu nada mais estou fazendo do que calculando a altura de vários pedaços da árvore. Por exemplo, se eu quero calcular dessa árvore daqui inteira, o que eu estou fazendo é dividindo entre a árvore da esquerda e a árvore da direita e calculando a altura das duas. Por exemplo, eu sei que essa altura daqui é 2, porque o maior caminho é 2, né? Eu sei que essa altura daqui, dessa árvore daqui é 3, porque o maior caminho dela tem 3, né? Então, entre 2 e 3, 3 é maior. Então eu sei que o quê? Se essa árvore daqui, o caminho dela vai ser 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Porque tem esse caminho daqui que antigamente eu não estava contando, né? Então sempre a gente vai olhar o lado esquerdo, o lado direito, pegar o maior caminho e somar 1. Assim que a gente calcula a altura. Só que, olha aqui, calcular a altura da árvore inteira, eu tenho que calcular de uma árvore pequena e de outra árvore pequena. E para calcular a árvore pequena, eu vou usar a mesma função que eu vou estar calculando a função grande, né? Em outras palavras, eu vou usar recursão aqui. Então, a gente pode fazer uma função aqui, ela vai retornar um int, né? Justamente a minha altura da árvore, né? E essa função daqui, ela vai receber como parâmetro só um elemento, só a árvore, né? Eu só preciso saber quem que é a árvore para eu calcular a altura e retornar. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Verificar se ela existe, né? Porque se ela não existir, aí eu tenho que fazer o quê? Retornar menos 1. Por que menos 1? Porque a altura de uma árvore nula é menos 1. Como a gente já tinha visto lá na videoaula de explicando o que são as árvores. Então, se a árvore, ela não existe aqui no caso, né? Se ela não existe, eu vou retornar menos 1. Caso contrário, caso ela exista, aí eu vou fazer outros procedimentos para retornar outra coisa aqui. Que vai ser o quê? Eu vou calcular a altura do meu lado esquerdo. E para calcular a altura do lado esquerdo, eu vou usar a mesma função aqui. Então, calcular a altura do meu lado esquerdo. Calcular a altura também do meu lado direito.
Depois eu vou ver qual que é maior, né? E retornar o maior somado com 1. Então se a esquerda for maior que a direita, eu vou retornar a esquerda que é maior somado com 1. Caso contrário, caso a esquerda não seja maior que a direita é maior, né? Então eu tenho que retornar a direita somado com 1. E a minha função está pronta. É só isso aqui. É uma função bem tranquilinha. Agora eu vou mostrar na prática com uma árvore menorzinha. Isso daqui tudo ocorrendo de pouco em pouco. Então vamos supor que a gente quer calcular a altura só dessa árvore daqui, ó. Só dessa parte daqui. Então eu vou copiar aqui para baixo e ver. Se a gente quer calcular a altura dessa árvore daqui por inteiro, o que ela vai fazer? Ela vai calcular a altura da parte da esquerda primeiro e da parte da direita e selecionar a maior. Então aqui, ó. Vamos calcular da parte da direita primeiro. Qual é a altura da parte da direita? Eu ainda não sei, então eu vou fazer o quê? Calcular do nó à esquerda e da direita do 8. Porque daqui, ó, olhando a olho nu, a gente obviamente já percebe que isso daqui a altura dele é 0, né? Porque a altura de toda folha, de todo nó sozinho, é 0. Só que o código ainda não sabe disso, então a gente vai chegar nessa condição de parada daqui, ó. Que se a raiz ela não existir, ou melhor, o nó que eu vou estar analisando aqui no caso, né? Se ele não existir, é porque ele é nulo, então a altura é menos 1. Então ele vai ver o lado esquerdo dele e o lado direito. A altura de ambos é menos 1. De ambos não existe, né? Então ele vai selecionar o maior entre eles, que é menos 1, somado com 1. Por isso que eu somei 1 na hora de retornar aqui, tá vendo? Então, menos 1 somado com 1 vai dar 0. Então a altura disso aqui é 0. Eu vou até colocar a altura aqui, ó, em cada um dos nós. Então eu cheguei que a altura desse daqui é 0. E para calcular a altura desse 6 aqui agora, ó, vamos ver. Ele vai ter o nó 4 e o nó também nulo aqui no canto, né? Como a gente já viu, no nó nulo, a altura é menos 1. E a altura do 4? 4 a gente ainda não sabe, então a gente ainda vai ter que fazer aquele procedimento assim, ó. No caso aqui a gente está simulando o que o código vai estar fazendo, né? Ele vai estar indo de pouco em pouco até não dar mais. Então aqui, ó, a altura desse 4 é o quê? O lado esquerdo dele é menos 1 e o lado direito é menos 1. Então a altura dele é menos 1 mais 1. A altura dele é 0. Agora olha aqui isso aqui que interessante, ó. O 6. O lado esquerdo dele tem a altura 0. O lado direito tem a altura menos 1. Entre os dois, o maior é 0, né? Então, pegando 0 mais 1, a altura dele é 1. Agora, esse 7 daqui, ó, que foi o comecinho de tudo, que a gente queria calcular a altura dele, só que a gente não conseguia, que a gente não sabia a altura, né, da esquerda e da direita. Por isso que a gente chamou a recursão. Agora a gente sabe, né, a altura de cada um dos lados dele, isso a gente já pode calcular, né? Então, entre 1 e 0, o maior é 1. Então, 1 somado com 1, a altura desse 7 daqui é 2. E é assim que o nosso código vai estar funcionando, tá vendo? Em outras palavras, ele vai estar calculando de baixo para cima. É isso que ele vai estar fazendo. Aí eu vou fazer a mesma coisa para essa árvore grandona daqui, ó. Ele vai estar calculando de baixo para cima e desenhando tudo, vai ficar dessa forma daqui, né? Essa parte daqui é o que a gente calculou aqui embaixo. Então eu já coloquei os números e nessa parte daqui, ó, vai ficar assim. A gente vai calculando de baixo para cima até a gente achar a altura do principal, que é o que a gente quer, né? Da árvore inteira. Aí do 30 aqui, ó, os dois filhos dele, a altura é menos 1, então dele vai ser 0. Esse aqui, entre menos 1 e 0, 0 é maior. Então 0 mais 1, 1. Esse aqui, ó, a gente precisa calcular do lado esquerdo dele primeiro, né? E a altura dele aqui é 0, porque os dois filhos dele aqui, ó, é menos 1. Aí entre 0 e 1, o maior é 1. Aí 1 somado com 1, 2. Aí aqui vai ser 0 também. Entre 0 e 2, 2 é maior, então a altura desse 15 é 3. Agora nesse 10 aqui, ó, entre 2 e 3, 3 é maior. 3 somado com 1, 4. A altura desse nó daqui e consequentemente da árvore inteira é 4. Assim que vai funcionar para a gente calcular a altura da árvore. A gente vai calculando de pouco em pouco. A gente vai sempre dividindo os passos, né, até não dar mais. E também calculando a altura, né, a gente viu por que a altura da árvore nula tem que ser menos 1, né. Justamente para isso daqui funcionar. Porque se a gente concluísse que a altura da árvore nula é 0, a gente ia ter que fazer uma condição especial só para isso aqui, ó. E também para outras coisas lá mais para frente que a gente não vai ver nessa disciplina daqui. Só que para calcular a altura da árvore, é assim que funciona. Negócio bem simples, né? Quando a gente usa a recursão, bem tranquilinho. Então aqui, ó. Aqui ele verifica se a árvore é nula. Se for nula, ele retorna menos 1. Caso contrário, ele não vai executar esse código daqui, né? Porque olha aqui, ó. Assim que a árvore for nula, ele executar esse código daqui, a função vai parar na hora, né? Ele nem vai executar o resto da função. Aí caso a árvore não seja nula, ele vai ignorar essa linha de código daqui, porque o if não vai ser verdadeiro, né? E vai executar as linhas de baixo. Aí que ele vai fazer então, de calcular da árvore da esquerda, da árvore da direita e retornar. Retornar o maior somado com 1 e assim a gente conseguir calcular a altura da nossa árvore. E agora vamos testar aqui, né? Colocar essa opção daqui da gente calcular a altura da árvore. Então, eu vi numa opçãozinha bem simples aqui, ó, que quando a gente digitar 2, aí ele vai mostrar a altura aqui, e esse comando daqui só para ele pausar a tela, até a gente apertar alguma tecla ou algo do tipo, só para que ele não limpe a tela logo em seguida aqui, ó, e a gente consiga ver a altura. Então, vamos fazer um teste aqui, né?
Vamos executar o comando aqui. Vou subir aqui com a melhor RB. E vamos aqui, ó, calcular a altura da árvore nula. Aí, ó, a árvore não existe, né? Não tá mostrando nada aqui. Então, calcular a altura da árvore nula, a altura menos 1. Até então, tá funcionando perfeitamente. Agora, vamos, então, tentar replicar essa árvore que a gente viu aqui, ó. Adicionar o 10, o 7, o 15 e verificando de pouco em pouco, né? Vamos ver o 10 aqui, ó. Se a gente só tem o 10, a altura é 0. Tem um elemento só, né? Então vamos adicionar o 7 e adicionar também o 15. Aí com isso a altura da nossa árvore já ficou 1. Vou adicionar agora também o 6, adicionar o 8. E aqui agora a altura da nossa árvore já tem que ser 2, né? E de fato está sendo 2. Vamos então agora construir o resto da nossa árvore. Adicionando todos os elementos aqui, ó, a árvore ficou um pouquinho grande, né? Só que como a gente dá pra ver, virou exatamente aquela árvore ali. Tanto que eu vou até colocar aqui do lado pra gente ver um do lado do outro, como que a árvore ficou igualzinha, né? Aí, ó. Ficou exatamente a mesma árvore, só que aqui a gente está visualizando do lado, né? E como a gente viu, essa árvore daqui tem altura 4, e aqui tem que dar 4 pra gente como altura. E de fato tá dando. Então essa nossa função está funcionando perfeitamente. Aí com isso, a gente consegue calcular a altura dessa árvore e de qualquer outra que a gente colocar aqui. Só que uma coisinha que a gente ainda pode fazer para melhorar essa função daqui, é esse if e esse else daqui, ó. Porque eles estão de um jeito não muito legal. Dá pra gente melhorar isso aqui, ó. Deixar isso aqui em uma única linha de código. Que eu vou mostrar aqui pra vocês como curiosidade, mas fique sabendo que ambas as formas funcionam. Então você escolhe como que você vai implementar aí no seu código. Que essa segunda forma daqui, ó, eu vou até comentar isso aqui pra deixar aqui. Essa segunda forma vai ser o que? A gente vai retornar alguma coisa. O que que a gente vai retornar? A gente tem que retornar esquerda mais 1, se esquerda for maior. Caso contrário, direita mais 1. Então eu posso fazer um if e um else resumido aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro colocar a condição aqui, ó. Se esquerda for maior do que direita, ele vai fazer o quê? A gente coloca um ponto de interrogação para falar o que ele vai fazer. Se esquerda for maior do que direita, você vai escrever aqui, ó, esquerda mais 1. Caso contrário, que é os dois pontos, você vai escrever direita mais 1. Isso daqui é chamado de operador ternário e ele nada mais vai fazer do que o papel do if e do else resumido. Aqui no caso vai ser o que? Se essa condição for verdadeira, ele vai tecnicamente apagar tudo e só deixar isso daqui, ó, o que está depois do ponto de interrogação e antes dos dois pontos. Caso contrário, caso isso daqui seja falso, ele vai apagar tudo e só deixar isso daqui, ó. E o legal de fazer isso aqui é justamente que a gente está economizando algumas linhas de código, né? Em vez de a gente escrever 4 linhas de código aqui, a gente resume tudo em uma única linha de código. Aí deixa o código um tanto quanto mais limpo também, né? Aí eu vou deixar ambas as formas aqui. Eu vou deixar essa segunda forma daqui como oficial e essa aqui como comentário, só pra gente poder ver que ambas as formas funcionam. Só que antes disso, né, vamos fazer o teste aqui, ver se tá dando certo, né? Aqui, ó, a altura da árvore nula continua sendo menos 1. Até então a função tá funcionando perfeitamente. Adicionando 3 elementos aqui, ó, a altura dessa árvore daqui ela tem que ser 1, né? E ela tá sendo 1. Então aqui, ó, tá funcionando perfeitamente. Então, dessa forma daqui, a gente calcula a altura de uma árvore, algo bem simplesinho, né, quando a gente usa recursão. No mais, essa foi a aula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.